Bom, galera, eu acho que eu demorei até demais pra falar sobre isso, mas agora vem a minha review sobre Digimon Storytime Stranger e o quanto esse jogo foi foda. Bom, gente, eu tava jogando Digimon Storytime Stranger e por isso eu demorei muito pra fazer uma review. Como eu tenho outro emprego, eu não consigo me dedicar tanto ao YouTube quanto eu gostaria, e eu tenho outras coisas pra fazer durante a minha rotina que me impedem de poder jogar toda hora. Então eu sempre aproveito sexta, sábado e domingo pra dar uma jogadinha, então isso fez eu demorar bastante pra eu conseguir jogar. E claro, eu demorei mais ou menos umas 2 semanas pra poder comprar o jogo, poder jogar e poder falar aqui pra vocês o que eu tinha achado. E assim, galera, o jogo é fenomenal. Por favor, quem não gosta de JRPG, jogue esse jogo pra vocês conhecerem o mundo dos JRPGs. E tem a melhor coisa, tem Digimon. Digimon é o melhor anime que existe, gente. Não tem nada melhor do que monstrinhos digitais lutando pra te defender. Eu já tinha falado um pouquinho que eu achei da demo do jogo, que eu tinha achado incrível e tava muito boa de jogar e tal. Mas agora jogar o jogo completo deixa o jogo muito mais incrível. A dificuldade de jogar o jogo é muito boa. Tu sente que tu tem que farmar níveis muito altos para conseguir combater os adversários e mesmo assim não é fácil. Teve batalhas que eu tive que repetir umas 3, 4 vezes para conseguir chegar no potencial do inimigo, para conseguir bater nele. Então assim, é um jogo muito bom e tem uma dificuldade muito boa de tu conseguir ter uma progressão maior, de conseguir melhorar o jogo. Até teve um momento que eu tive muita dificuldade de destruir um Digimon que apareceu embaixo pra mim. Você quer diminuir o nível? Eu fiquei mais bravo ainda. Eu quero jogar o jogo na dificuldade que eu botei, não botar a menos. Aí na outra partida eu já venci, aí eu falei, viu, computador, como eu consigo jogar, consigo ganhar. Mas assim, a progressão dele de levels é muito boa e ajuda bastante a conseguir jogar o jogo de maneira melhor, né? E claro que assim, que se tu é meio fã de um tipo de Digimon, é meio ruim pra ti, porque às vezes tu tá ali jogando e vai enfrentar um Digimon vacina contra o tipo dados, isso é ruim. Ou tu é um Digimon do tipo Trevas e vai jogar contra um tipo Vacina. Então tudo tem que ser bem pensado como é que tu vai fazer. Se a cura é boa, se a cura não é, se eu jogo a cura, se eu uso o poder especial, se eu não uso, se eu só ataco normal. E como isso tudo tem que ser pensado no RPG, né? Pra tu sempre progredir melhor o jogo e conseguir acompanhar as missões e acompanhar a história do jogo do melhor level possível, né? É claro que eu sou muito fã de alguns Digimons específicos, então eu queria ter eles na minha line, né? E eu tive que trocar alguns pra ter outros, porque senão eu não conseguiria passar de níveis, né? Então teve alguns momentos que eu tive Digimons diferentes do que eu tô acostumado, mas que foi legal pra mim, de eu aprender a jogar com novos Digimons e também ter um carinho maior por eles. Claro que eu também quero disponibilizar todos os Digimons possíveis na minha área, vamos dizer assim, né? Que tem lá mostrando os Digimons que eu posso ter e tudo mais, né? E isso é uma batalha constante de eu conseguir evoluir um, mas não conseguir evoluir para outro. Então tudo tem que ser pensado e dinamizado de como que eu posso melhorar os status do Digimon, que eu posso fazer ele virar um, voltar no normal e depois virar outro, né? Que não perca os status dele. Eu já tive meu Omnimon, eu já tive meu Alphamon, eu já tive meu Imperial Dramon e já tive outros Digimons que eu gosto bastante, como o Birdramon, como o Chacomon, como os Digimons dos Digiovos. Eu comprei todos os Digiovos para já ter os Digimons evoluídos por ovos, né? Ainda faltam alguns, mas a maioria, assim, pelo menos do Digimon 02 eu já tenho. Isso foi bom porque eu consegui os Digimons que eu queria, consegui Digimons diferentes, consegui Digimons novos e tudo mais. Mas ainda falta um que eu quero conseguir, que é os Digimons do Digispírito, né? Ainda falta bastante para eu conseguir eles, porque eu ainda não consegui os Digispíritos, mas uma hora eu vou conseguir, isso vai ser bem bom para eu poder jogar um pouquinho e tudo mais. Mas entrando agora na história do game, gente, o jogo é muito bom, a história é muito cativante. Tu entra para dentro da história, fica emocionado, fica feliz, fica triste, fica com raiva com o que tá acontecendo ali dentro, e tu não sabe bem o que pode ser que vai acontecer no futuro, mas o jogo te coloca para dentro dele e faz tu aprender a história ali do jogo de uma maneira excelente. Porém, eu acho que a repetição em alguns momentos da história me deixaram meio tristes, assim. Teve alguns momentos que a gente fazia aquela volta no tempo, né? Porque a gente tinha que fazer a história. Claro que no início é legal, tu vai jogar a história, tu vai batalhar com alguns Digimons, aí tu volta no tempo, são Digimons totalmente diferentes, porque eram eles que dominavam aquela parte. Nesse sentido, ele é muito bom. Essa parte de tu voltar no tempo e ter Digimons diferentes pra batalhar é muito boa. Só que tu chegava no vilão, derrotava ele, voltava no tempo e tinha que derrotar ele de novo. Cara, isso era meio cansativo, sabe? E aí no momento que foi diferente, aí eu tive mais vontade de continuar jogando o jogo. Quando tu faz 2 vezes, até tudo bem, sabe? 2 vezes, beleza. Só que tu faz 3, 4 vezes, pô, já fica meio maçante. Aí tu tem que fazer de novo o negócio, tem que pular as coisas de novo. Eu acho que é meio ruim, sabe? O meu problema não é voltar no tempo. O meu problema é voltar no tempo e fazer praticamente a mesma coisa que eu já tinha feito antes, entendeu? Esse é o ponto. É tu fazer igual. Se tu tivesse que fazer diferente... O que era diferente é que lá na frente a reação do vilão era diferente, entendeu? Ou um era do mal, virou do bem. Ou um era do bem e ficou do mal. Ou o outro que morreu. Tipo, eram coisas diferentes. Sim, eram coisas diferentes.
mas a progressão para eu chegar neles era igual, e que isso era um problema. Poderiam mudar os Digimons, mas a forma que eu chegava lá era praticamente a mesma, e que isso deixava o jogo um pouquinho maçante. Então sim, o jogo é um pouquinho maçante e é problemático nisso, mas também para quem é fã de Digimon acaba sendo legal, porque tu vê Digimons diferentes naquele local, e isso acaba sendo legal porque tu não tinha visto aquele Digimon e acaba vendo ele em outra forma, então acaba sendo compensador pro fã médio do Digimon, né? Mas para quem é só fã de RPG e queria jogar um RPG diferente, acaba assim, putz, poderia ser diferente, tá? Poderia ter feito de outra forma, mas não fizeram, mas isso não estraga a experiência do jogo, é isso que eu quero dizer. Ele tem esse problema dele, mas não estraga a experiência final do jogo, que acaba sendo o melhor, né? Tipo assim, ele tem um pouquinho de rusga, como qualquer outro jogo, não vamos dizer que todo jogo é perfeito, mas que ele continua sendo bom, mesmo tendo esse probleminha de rusga aí, que faz o jogo ser um pouquinho pior só. Não que faz ele ser ruim por isso, sabe? Ele só não é um jogo perfeito, vamos dizer assim, ele tem seus probleminhas como qualquer outro jogo. As Digievoluções são muito maneiras, a forma que tu chega nelas, que tu tem que treinar alguns Digimon são muito boas. Claro que às vezes tu tá meio com pressa, tu quer outro Digimon, tu só vai lá, vai evoluir pra outro Digimon diferente, que tu vai precisar correr porque tu quer fazer outras coisas. Uma coisa que eu achei boa é que a galera é muito fã do Omnimon, né? Pra tu usar o Wargreymon e o Metal Garurumon é uma dificuldade imensa, porque tu tem que ter PV máximo, pH máximo, velocidade máxima, tu tem que ter tudo no máximo, que pra ter eles tu tem que chegar em níveis máximos, né? Então pra tu ter o Omnimon tu tem que ter uma batalha sórdida até conseguir ele, e é muito complicado conseguir ele, tá, gente? Mas assim, é um jogo muito bom, muito divertido, eu acho que as pessoas podem gostar dele, é um jogo que tá vendendo bastante na Steam, né? Eu acho que a galera pode dar esse braço a torcer e jogar esse jogo, mesmo que tu não seja fã de JRPGs, eu acho que é uma boa porta de entrada, porque ele apresenta para outras coisas. Então se tu nunca jogou Persona, eu acho que tu pode jogar o Digimon para tu aprender como é que é e depois ir para um Persona. Mas claro, se tu for um fã de Digimon, tu tem que jogar. Tu é obrigado a jogar esse jogo. Não é possível que tu não tenha jogado esse jogo. Mesmo que tu só consiga no verdinho, tudo bem, joga no verdinho ele, não tem problema. Eu sou muito fã do verdinho. Então assim, eu acho que tu tem que jogar esse jogo pra tu poder ver o quão magnífico ele tá e quanto essa história é muito boa. Eles pegaram a história do jogo e assim, amplificaram ela muito bem, que ela está sendo contada de uma maneira perfeita e cativante, que vai te emocionar e que vai te deixar dentro do jogo pra tu parar e pensar assim, o que tá acontecendo aqui? O que é pra eu fazer mesmo? Quem são os verdadeiros vilões? Quem são os verdadeiros heróis nesse jogo, sabe? E é isso que me instiga nesse jogo. Ele tá te colocando de um jeito que tu tá pensando quem são os verdadeiros heróis e vilões dentro do jogo, sabe? Isso é muito bom. Mas essa é a minha review sobre o jogo. Eu quis falar um pouquinho dele porque eu não tinha falado ainda. Eu sei que muita gente já falou sobre, mas é uma forma também de eu estar me expressando aqui para vocês sobre o jogo e sobre o quanto eu falei dele lá no início e não tinha trazido para vocês a minha review. E aqui tá minha review um pouquinho pequena, porque eu acho que todo mundo já falou sobre esse jogo, mas eu acho que eu tinha que dar os meus 2 palitinhos sobre ele. E o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, diz o que vocês acharam sobre o jogo, se estão gostando, se não estão gostando, se não jogaram ainda, se não tinham ainda dado o braço a torcer pro jogo porque é um JRPG e vocês não são muito fãs, ou se não são muito fãs de Digimon. Mas assim, vão lá, deem uma olhada, vocês vão ver que é muito bom o jogo e que esses monstrinhos digitais são muito cativantes, hein? E antes de mais nada, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada no mundo dos games. Valeu, falou!